Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Quero falar aqui com vocês de um momento comemorativo, né, e muito marcante pelo qual nós passamos em 2026. E um momento também de muito contraste, né? Um contraste absurdo em todos os sentidos. Por quê? Em 2026, nós estamos comemorando 40 anos de pelo menos duas obras de quadrinhos que reformularam, mudaram tudo no universo dos quadrinhos lá no ano de 1986, né? Completando agora 40 anos. São obras muito marcantes, muito importantes para quem adora, para quem acha elas absolutamente sensacionais, e mesmo para quem não gosta, porque mesmo quem não gosta tem que admitir que são obras que mudaram os rumos das histórias em quadrinhos. Para quem gostou, para um rumo muito melhor. Para quem não gostou, para um rumo não muito adequado. Vamos lá. É lógico que eu estou falando de Batman, o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, de 1986, publicado pela DC Comics, 1986, completando 40 anos agora. E a Panini, inclusive, promete relançar edições muito similares a essa daqui, que é a edição original da editora Abril, lá de 1987. Naquela época havia um delay um pouco maior entre a publicação americana e a publicação brasileira. Levava quase um ano para sair o material americano no Brasil. Agora isso já não é mais verdade. A Panini publica praticamente com 3 meses de delay, de atraso só. Mas não resta dúvida que isso aqui é um marco. Por quê? Naquela época já havia uma demanda reprimida de que as histórias em quadrinhos já não atendiam mais as expectativas do povo, dos fãs, dos leitores de quadrinhos. Os leitores, os fãs, sempre andam na frente das obras de arte, da cultura de uma forma geral. Sempre é assim, isso é uma regra, né? E depois eles começam a criar essa demanda, essa expectativa, e finalmente a DC Comics acabou aceitando a proposta ou convidando, né, o Frank Miller a fazer uma grande reformulação no Batman. Porém, com restrições, tá? O que aconteceu antes disso aqui? É sempre bom lembrar. O Frank Miller estava na Marvel, tinha feito alguns títulos mais ou menos na Marvel, se destacado e acabou ganhando um grande prêmio. O grande prêmio foi o Demolidor do Frank Miller. O Demolidor do Frank Miller é já um ponto de partida para essa grande disruptura que aconteceria finalmente, fecharia o seu ciclo em 1986. Mas, na verdade, essa disruptura começa em 82, com o Demolidor do Frank Miller e talvez até com o Camelot 3000, também da DC Comics, tá? Ali brotam as sementes que mudariam tudo a partir daí. E o Cavaleiro das Trevas, de certa forma, é a culminância de tudo isso. Não esquecendo que logo em seguida, naquelas coincidências, né? Não sei nem se são coincidências, né? Naqueles destinos traçados, sai a famosa obra Watchmen, do Alan Moore. Parece que, de certa forma, o Alan Moore e o Frank Miller já estavam meio planejando isso acontecer, que é trazer para o universo de quadrinhos de super-heróis mais violência, uma justiça mais implacável, né? O mundo sofria muito nas mãos de violência criminosa, de violência marginal, de violência fora da lei, e aí havia uma demanda muito forte por personagens que fizessem a lei valer, que fizessem a justiça ter significado para as pessoas comuns, para as pessoas do povo, e isso daí acabou refletindo na cultura, que é uma coisa quase que orgânica, quase que natural. A demanda nasce do público e é atendida pela arte, pela cultura. Essa
é a máxima da história. Se você analisar a cultura e a arte de uma forma geral, pela história, você vai ver que sempre elas atendem a demandas reprimidas do seu público-alvo. Eles são um retrato do que o público deseja. E isso daí acabou culminando, né, no Demolidor, no Camelot 3000, posteriormente no Batman, Cavaleiro das Trevas, e um pouquinho logo depois em Watchmen, do Alan Moore. Lembrando que no Demolidor, a Marvel deu carta branca ao Frank Miller. Faça o que você quiser. E ele fez um trabalho absolutamente espetacular e praticamente irrepreensível, exceto para aqueles que acham que violência nunca é justificável. Tem pessoas que acham que a violência nunca é justificável, mesmo que seja revidando, mesmo que seja até na defesa pessoal. Não é admissível para um determinado espectro do público. Vamos falar dessa forma. E aí, quando essa violência ficou extremamente explícita, também no Justiceiro da Marvel, né, que mudou de rumos, o Justiceiro, quando nasce, ele é um vilão do Homem-Aranha. Depois ele acaba ganhando uma outra projeção, uma outra dinâmica em que ele é um justiceiro mesmo. Ele é alguém em busca de justiça, né, e independente dos métodos que ele aplica. Tanto que ele se torna um grande inimigo, né, um grande antagonista do Demolidor, que é um cara que tenta fazer uma justiça menos violenta, né, apesar de também ser violenta. E, de certa forma, também do Batman, porque o Batman também é a favor de um determinado grau de violência, desde que não passe de um determinado ponto, né? Então foi isso que aconteceu. E, logicamente, agradou ao público todo da época. Todo mundo amou o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Posteriormente também amou o Watchmen do Alan Moore, mas esses valores acabaram sendo muito questionados a partir dos anos 2000. A partir dos anos 2000, mesmo essas duas obras icônicas, o Cavaleiro das Trevas e o Watchmen, receberam críticas de determinado espectro ideológico, né? Determinado espectro ideológico não concorda com isso, acha que mesmo o maior vilão, o maior facínora, o maior bandido da história tem que ser tratado com uma certa condescendência, com humanidade, com liberdade, com direitos e tudo mais, e aí entrou em choque com a mentalidade lá dos anos 80 nos Estados Unidos e que teve um reflexo muito forte no Brasil, porque eram sociedades que sofriam demais nas mãos do crime, de uma forma geral. Então todos ansiavam por um Batman justiceiro, pelo próprio Frank Castle, né, o Punisher, e pelo Demolidor também, mais justiceiro. E o Alan Moore foi já um pouco além disso. O Alan Moore começou a questionar os próprios justiceiros. Então, de certa forma, são obras que criam uma grande revelação no mesmo ano, 1986. De um lado, o Frank Miller, que diz que o justiceiro é necessário e que ele defende a sociedade, e o Alan Moore no Watchmen, que diz assim, não, cuidado com os justiceiros. Quem é que está acima dos justiceiros? Quem é que pode coibir os justiceiros? E se os justiceiros perderem o rumo e forem por caminhos que não são muito adequados à nossa sociedade? Então, daí nós temos dois grandes marcos das histórias em quadrinhos que transformaram, de uma forma geral, as histórias em quadrinhos de super-heróis e também a cultura, de uma forma geral, as artes também, e foram interferindo em uma centena de áreas diferentes. Tá? E eu só me pergunto no final é o seguinte, depois disso, o que veio? Nos anos 90... podemos citar algumas obras que têm algum relevo. No início dos anos 2000, muitas obras com relevo. Mas e a partir de 2010, de 2012? Sobrou alguma coisa que no futuro terá alguma relevância? Ou serão 2 décadas apenas desperdiçadas pela cultura? Até a próxima.